Hoje eu tenho a árdua tarefa de falar de 3 cartas, né? Gálatas e 1ª e 2ª Tessalonicenses, e vamos ver o que dá tempo, né? Vamos fazer o que for possível aí, o que der tempo. Bom, a epístola aos Gálatas, né? Gálatas não é uma cidade, não é uma igreja específica. Gálatas é uma região. Como se fosse um lugar chamado São Paulo, e aí a gente tem os bairros. Então, Gálatas era uma região onde Paulo implantou algumas igrejas. Nós já vamos ver aí quais. Então, esta carta, ela foi escrita para aquela região, para aquelas igrejas. Eu dei uma olhada em alguns fatos históricos e o que se diz é que eles liam a carta em um local, em uma igreja, e alguém, um destinatário, levava essa carta para outra, lia e assim sucessivamente. Diferente de algumas que Paulo já dirige, né? Exatamente para uma determinada igreja, que é uma região, né? A região da Galácia. Só para você saber, hoje é onde está localizada a Turquia, é a região ali da Turquia. E o que acontecia com os Gálatas? Eles eram pessoas bem misturadas, né? Era misturado os gauleus, tinha bastante mistura entre esses povos. Eles eram adoradores de deuses que representavam a natureza, e eles eram inconsistentes, eles gostavam de novidades, eles aceitavam muito fácil as coisas novas, né? Então, era uma característica da população aí daquela região. Paulo visitou essa região na sua primeira viagem missionária, mas ele vai escrever essas cartas no momento da sua segunda viagem, que a gente já vai ver por quais motivos. Quais eram as principais cidades, e a gente acredita que é ali que estavam as igrejas? Icônio, né, era uma delas, e a Bíblia cita lá em Atos 14, 1, 5, que muitos creram, né? Paulo pregou lá e muitos creram. E o outro lugar era Listra e Derbe. Inclusive, em Listra é onde ocorreu aquele tumulto, Paulo foi apedrejado, teve toda aquela confusão que os irmãos podem se inteirar depois e dar uma olhada, porque a gente, né, devido ao pouco tempo, como eu gosto de dizer, a gente fala aqui o resumido do que já era resumido, né? Então, é importante depois consultar lá, né? Bom, então, Gálatas, né, abordando aí o capítulo 1, o que estava acontecendo, né? Qual era o foco de Paulo a escrever essa carta? A primeira coisa, ele precisou se defender, porque esse pessoal estava afirmando que o Paulo nem era apóstolo, né? Alguns, principalmente os judeus, estavam afirmando, não, mas o que vai acreditar na mensagem? Esse sujeito nem é apóstolo. Ele não viveu com Jesus Cristo, ele não foi testemunha da ressurreição, que eram aí as características para ser apóstolo. Então, Paulo precisava, com certeza, se defender aqui dessas afirmações. Em Gálatas, no capítulo 1, no verso 6, a gente vê ali uma declaração. Você aí que está com a Bíblia, está com o celular, pode acompanhar. Então, Gálatas, capítulo 1, no verso 6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho. O pastor Paulo, né, quem estava aqui na aula, ou
pode ser assistido, né, que está lá no YouTube, ele explicou essa questão. Estava havendo um problema, e aí? Né, para ser considerado um cristão, tem que seguir a regra judaica, tem que circuncidar, tem que seguir as leis. Então, estava havendo esse conflito. Precisa? Não precisa? O pastor Paulo mencionou que houve um concílio em Jerusalém, onde eles se reuniram e lá ficou definido, não, o gentio não é obrigado a seguir a lei. A lei não é para salvar. A lei foi dada para mostrar que nós precisávamos de Cristo, quanto éramos pecadores, mas ainda havia essa questão. E aqui nessa região, tinha alguns, né, em todo lugar sempre tem alguns agitadores, né, que eles estavam dizendo, não, tem que circuncidar, tem que seguir as leis, tem que ser assim, senão não é um cristão. Senão está errado. E o Paulo aqui nesse versículo, aqui nesses 2 versículos, está, poxa, eu me admiro com vocês. Vocês receberam o verdadeiro evangelho. Né? Vocês sabem que o chamado é pela graça, não é pela lei. E como que vocês estão ouvindo essas pessoas? Por que vocês estão dando atenção para essas pessoas? Então havia aí os falsos mestres, ensinando que não, cumpra a lei. Vocês têm que seguir a lei, porque senão vocês não são considerados cristãos. Eles falavam que o que Paulo ensinava era muito simples. Né? E eu falo, às vezes eu falo, é claro, brincando, né? Que realmente, se a gente pegar, entre aspas, o evangelho de Paulo, ele é muito fácil, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, que legal, então está tudo certo. Né? Tanto é que a gente tem aí algumas religiões, especificamente a cristã do Brasil, eu tenho alguns parentes da cristã, e eles falam, poxa, mas não, se é assim, todo mundo pode pecar, que é isso? Não pode. Aí passou uma senhora com a unha pintada e falou, essa daí vai para o inferno. Então, são coisas da lei, ritualístico, mas eles ainda creem nisso. Né? Essas pessoas, eu tenho um tio que não adianta falar mais com ele, eu já desisti. Né? Mas como assim? É tão fácil assim? Aceitou a Cristo? Não, não pode ser. E assim também os judeus. Né? Tinha que haver sacrifícios, tinha que haver a circuncisão, tinha que haver todo um ritual para ser considerado aí povo de Deus, para ser considerado cristão. E Paulo vem exatamente falando sobre isso. No verso 11 do capítulo 1, ele fala o seguinte, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, aqui Paulo apresenta a sua defesa. Olha, o que eu estou ensinando, ninguém me ensinou isso. Eu não fui procurar alguém para aprender de alguém. Os comentaristas da Bíblia afirmam que esse período que ele ficou em reclusão, durante 3 anos, que aí ele recebeu toda a revelação diretamente de Cristo. E é o que ele está dizendo aqui. Né? Ninguém me ensinou, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Jesus apareceu para ele, em outros trechos ele vai também usar isso como defesa. Então ele está defendendo o seu ministério, porque os judaizantes estavam dizendo, não, esse não é apóstolo. O que ele tem para dizer para nós, não é nada disso. Então, por isso que é necessário essa defesa. Ele está dizendo que também o seu objetivo não é agradar aos homens. Ele, em Gálatas, agora eu já estou no capítulo 2,
né? No Gálatas, no capítulo 2, no verso 1, ele vai citar o concílio. Ele falou, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Que ele, na defesa, relembrando que neste concílio, que não era só ele está querendo dizer aqui, não sou eu que estou dizendo isso, que a lei não precisa, que a graça basta. Nós decidimos no concílio, na presença de muita liderança religiosa, que os gentios não precisam se submeter à lei. Então, mais uma vez, ele enfatiza, ele declara, né, defendendo o seu ministério, para afirmar que isso não partia dele. Primeiro ele diz que recebeu tudo de Jesus, e depois ele reafirma dizendo, olha, o conselho de líderes deixou claro que não é necessário para os gentios que observem todos os itens da lei. Né? Ele também vai recordar, em uma outra parte, para relembrar que ele resistiu a Pedro. O pastor Paulo também mencionou na aula anterior. Eu sei que, por causa da eleição, muita gente não veio, mas você pode assistir lá, né? Eu acho que todo mundo lá já assistiu, porque o pessoal é bem ansioso em acompanhar as aulas pelo YouTube, eu tenho certeza que já viram, né? Então, o pastor Paulo mencionou isso, né? Que ele teve um embate com Pedro, porque o Pedro, enquanto estavam com os judaizantes, seguia a lei, né? Estava com gentios, falava que não precisa. Então, Paulo admoesta Pedro, e ele também cita isso como prova. Então, tudo isso aqui é para ele defender, ele está partindo aí na defesa do que ele estava pregando, do que ele estava ensinando. Aí no verso 19 do capítulo 2, acompanha aí comigo, verso 19 do capítulo 2 de Gálatas. Por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, o que ele está afirmando aqui? Que o cristão está morto para a lei. A lei já foi executada, a lei foi cumprida em Cristo. A lei significaria um afastamento de Deus, porque a gente não ia conseguir. Né? Nós não conseguimos cumprir a lei. Nós não fazemos. Né? A gente mora num lugar maravilhoso, bonito, no meio da mata, mas tudo que a gente faz tem que vir aqui para São Paulo. Né? É na região aqui que estão os médicos, os hospitais. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente enfrenta os desobedientes no trânsito. Né? É uma festa. Né? Aqui no Brasil, atualmente, parece que não existe mais lei de trânsito. Né? Então, a gente não consegue nem cumprir a lei dos homens, a lei de trânsito, né? Que é algo que a gente deveria cumprir para evitar acidentes, mortes, etc. Como é que a gente ia cumprir a lei exigida por um Deus santo? Então, ele está declarando aqui, né? Eu fui crucificado com Cristo, acabou a lei. Né? Acabou a lei. Então, ele até aqui tem que fazer toda essa defesa do seu ministério. E aí eu vou lá para o capítulo 3. Percebam que está meio rápido, mas devido aí a quantidade de informações. Né? Gálatas no capítulo 3 agora, o verso 1. Vai dar uma bronca lá. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Verso 3.
Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Então, Paulo demonstra aqui indignação com eles. Então, poxa, vocês já creram, receberam o Espírito Santo, já conhecem, foi exposto para vocês o Evangelho. Eu destaquei aqui, não dá para ver se tivesse o slide, eu sublinhei a parte escrita, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou foi pela fé naquilo que ouviram? Então Paulo gosta muito de fazer isso, né? Esse jogo de palavras, ele pergunta e já responde, né? Para provocar um pensamento. Então, ele fala, vocês são insensatos, alguém enfeitiçou vocês, né? Porque vocês estão seguindo isso. Então, nesse capítulo 3 aí, se você ler depois com atenção, ele vai apresentar toda a base teológica. Aí ele usa a teologia para contrastar a lei e a graça, a salvação através somente de Cristo. Então ele vai esse tempo todo argumentando, né, demonstrando essa preocupação com essa região, com esses irmãos. Verso 6 do capítulo 3. Ele vai mais fundo ainda. Ele fala o seguinte: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isto lhe foi creditado, algumas versões usam imputado, né, como justiça. Verso 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são os filhos de Abraão. Agora você, na época, é um judeu escutando isso. E aí? Não, eu nasci na família de Abraão. Eu sou. Né? E o Paulo está dizendo, não, é o que nasceu na fé. Porque Abraão, o que ele quer dizer? Que Abraão ainda não tinha nem a lei. Não tinha lei para obedecer. Né? E ele, através da fé, fez o que ele fez. Uma vez eu citei aqui, já há algum tempo, né? Eu fico imaginando, já pensou alguém receber uma ordem dessa? O Abraão está lá tranquilo, sossegado, na sua propriedade, sua família, e aí ouve Deus, Abraão, bora, vamos para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus não fala onde. Você iria para algum lugar aqui sem saber para onde vai indo? Como vai? Quando vai chegar? Ah, não ia. Não ia de jeito nenhum, né? A minha esposa, por exemplo, não ia, porque antes de sair ela quer saber que hora vai voltar, onde vai, que trajeto vai seguir. Então, se eu chegasse para ela, Adriana, Deus me mandou e... Não, mas peraí, vamos conversar com Deus direitinho, né? E Abraão faz isso. Abraão era um homem de posses, vivia confortável. Né? Larga tudo e vai, nem sabe, olha, eu vou te mostrar, vai aí. Né? Então, Paulo está citando isso, essa aliança, né, que Abraão foi justificado pela fé, porque nem havia lei, não foi pela observância da lei. Isso deve ter caído como uma bomba para aqueles judeus que estavam ensinando isso. Né? E aí a gente já vai para o capítulo 5. Lá no verso 13, Gálatas 5, 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Beleza, ok. Então pode fazer o que quer. Nós somos livres, não é a lei mais, não precisa de obra. Mas, o apóstolo Paulo gosta desse. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, é para contestar que estavam dizendo, então que moleza, não precisa fazer nada, que isso, que absurdo. Paulo falou, não, vocês foram chamados para a liberdade, mas
não use essa liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque vocês foram chamados pela fé para a liberdade que agora vocês podem, então, livre. Não é assim. A graça, às vezes, ela é colocada muito como displicência. Não é bem assim. Eu sempre me pergunto, será que aceitar Cristo é levantar a mãozinha, ser batizado e frequentar a igreja? Será que é isso? É só isso? Se você estudar a Bíblia, você vai ver que não é bem assim. Que existem obras depois da conversão que vai demonstrar se você é convertido ou não. As obras, elas não são para salvação, mas as obras indicam quem são os verdadeiros filhos de Deus. E aí o Paulo acrescenta, qual é a lei, a maior de todas? Ame seu próximo como a si mesmo. Aqui em São Paulo, por exemplo, tudo funciona bem, tudo dá certo, tudo é maravilhoso, porque todo mundo ama o seu próximo. Então a gente tem uma vida maravilhosa, perfeita, um pensando no outro. A gente dá seta, o rapaz de trás deixa a gente entrar na faixa. A gente está atravessando na faixa, nenhum motociclista vem em cima da gente, porque ele pensa no próximo. Em São Paulo, isso? É, em São Paulo, irmão. Não é? Não é assim, não? Quem me conhece sabe da minha ironia, né? Sabe que eu estou sendo irônico. Esses versículos aqui é citado na Bíblia inteira, ame seu próximo a si mesmo. Jesus falou, Pedro falou, Tiago falou. Essa aqui é a coisa menos seguida da Bíblia. Menos seguida, inclusive por nós cristãos. É o menos seguido, infelizmente. Bom, então o foco da carta de Paulo até agora, que tinha um caráter teológico, agora ele começa a falar de ética e moral. Primeiro ele mandou teologia, mas agora ele dá uma mudada. Paulo também faz isso nas suas cartas. Em Gálatas 5, capítulo 5, verso 16, ele já vai dizer, olha, por isso digo, vivam pelo Espírito. Porque se vocês viverem pelo Espírito, de modo nenhum vão satisfazer o desejo da carne. Verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Olha que interessante essa afirmação de Paulo. Aí no verso 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então aqui ele apela para a ética. Se realmente vocês têm o Espírito, vocês estão vivendo uma vida crucificada com Cristo, então não é a carne que vai prevalecer. Mas há essa luta, há esse conflito. Existe esta guerra entre carne e espírito. E aí eu acho bem interessante, que ele diz, vocês não fazem o que desejam. Eu, de uns tempos para cá, eu me interessei muito pela neurociência. Eu sempre fui inconformado, eu sempre me fiz a pergunta, por que a pessoa faz isso que ela está fazendo? Se ela tem tanta informação, tem tanta inteligência, e ainda ela faz isso. E isso me incomodava, E eu fui buscar um pouco disso, além da palavra de Deus, na neurociência. E aí eu descobri tanta coisa, e uma das coisas que eu descobri é que algumas coisas já estão tão pré-programadas no nosso cérebro que nós estamos sendo comandados pelo cérebro e não pela nossa vontade. Eu sei que é complicado entender isso, precisaria aprofundar e estudar um pouco mais. É como assim, a gente está no automático. O cérebro guardou essa informação, a gente está no automático. Então, às vezes, nós fazemos... Por exemplo, não tem a ocasião que você faz algo, depois você se arrepende e fala, nossa, mas que besteira, por que eu fiz isso? Não sei se já aconteceu com você. Às vezes,
exaltou com alguém, falou, nossa, mas por que eu tinha que brigar, xingar aquela pessoa? Né? Então, tudo isso é explicado aí pela neurociência, mas é um assunto complicadíssimo, é só para confirmar aqui o que o Paulo diz, a ciência confirma hoje. E aí, ele vai apresentar o famoso texto, para quem é conhecedor da Bíblia, deve conhecer esse texto, já deve ter lido várias vezes, aonde ele demonstra, ele mostra, né, em Gálatas 5, 19 até 23, quais são as obras da carne e quais são as características do fruto do Espírito. Então, depois você lê lá, e aí você analisa qual que você está fazendo mais. Se na tua vida tem mais características da carne ou tem mais características do Espírito. Você pode montar um testezinho lá e colocando um X, né? Você vai se decepcionar, mas tudo bem, né? Tudo bem entre aspas, né? Não está tudo bem. Tem que mudar, tem que melhorar, né? Então, Paulo enumera lá e define lá qual é o caráter do cristão. Capítulo 6 de Gálatas, 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, o que o Paulo está dizendo aqui? Vai acontecer no meio de vocês, vai ter gente que vai ser surpreendida em algum pecado. E você que é espiritual, você tem que corrigir esse irmão. Né? Isso é outra coisa que a gente também renegou no pós-modernismo. Né? A gente tem um medo de fazer isso. Tem até medo, até justificado, né? Pela reação do outro. Às vezes a gente tem até reações violentas. Eu já presenciei isso na igreja. Ao tentar fazer uma correção, ter até um retorno violento. Né? Então, mas é bíblico. Paulo ensina isso. Né? Que aqueles que são espirituais, tomando cuidado, né? Ele está alertando aqui, né? Toma cuidado para não ser tentado também, mas ele diz que deve ser feito. Isso também a gente parece que esqueceu essa instrução de Paulo. A gente não tem muito esse hábito de fazer isso. Às vezes nem como liderança. Né? A gente às vezes fica com receio de tomar decisões. Eu citei aqui uma vez que Paulo cita, e você já viu, que tem um texto lá que ele está entregando um irmão para Satanás. Tem uma teologia por trás disso, tá? Eu conheço. Mas eu até, quando eu dei aula, eu falei, já pensou se alguém chega para mim e fala, Edson, eu estou te entregando para Satanás? Né? Vai ser uma confusão. Né? Nós não temos coragem, né? Poder do Espírito Santo para fazer isso, mas deveríamos ter. Claro que não com essas palavras, mas o pecado ele tem que ser corrigido. O irmão que está em falta tem que ser corrigido. Isso é bíblico, isso é mandamento. Né? Aceitar isso não significa ter amor pelo irmão, significa conivência, só isso. Não é demonstração de amor, porque a Bíblia, o tempo todo, Paulo fala para tomar cuidado com isso. Num outro texto, ele manda até se afastar dessas pessoas. Se essas pessoas já foram instruídas, já foram alertadas e permanecem no erro, Paulo fala, afasta-se deles, não coma com eles. Ah, isso é crueldade, é falta... Não. Nós estudamos aqui o Velho Testamento, né, a história dos reis. Como é que Deus agiu com o seu povo? Como ele agiu? Mandava uma nação invasora, matava homem, Por quê? Porque vocês desobedeceram. Né? Então devemos lembrar sempre, só lembram dessa parte, Deus é amor. Mas ele também é justiça. E não pode tolerar o pecado. E se nós cremos nisso, nós também não podemos tolerar o pecado no nosso meio. Nós temos que corrigir, temos que disciplinar,
havendo arrependimento, está resolvido. Não havendo arrependimento, não está resolvido. Então, isso é claro aí na palavra de Deus. E aí a gente vai para a carta aos Tessalonicenses. A primeira delas. Foi rapidinho aí, né? Mas é o tempo que tem. As duas epístolas, elas vão ter um foco bastante interessante. Elas fazem em torno de 20 referências à vinda de Cristo. O problema aqui para esse pessoal já era uma questão sobre a volta de Cristo. Tanto a primeira como a segunda carta. Enquanto os Gálatas, o problema era a lei e a graça, aqui o Paulo já tem outra questão. A questão é aqui a vinda de Cristo. Quando ia ser? Né? Alguns deles já estavam ficando tranquilos, ociosos, achando que já estava pertinho, né? Que já estava para chegar. Ele, na sua segunda viagem missionária, ele passou em Filipos, e de Filipos ele foi para Tessalônica. Eu tinha colocado aí o mapinha, depois vocês veem lá na apresentação, né? Quando chega lá em Tessalônica, ele busca primeiro os judeus, né? O pastor Paulo falou isso, né? Quando havia uma sinagoga, o Paulo ia primeiro na sinagoga e dali ele conseguia espalhar o evangelho, né? E é dito lá em Atos 17:4, não precisa abrir, deixa aí aberto por enquanto em Tessalonicenses, mas é dito lá, alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas. Então, alguns judeus de Tessalônica se converteram. E ele continua, né? Bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então, lá em Tessalônica, judeus e pessoas, ele cita lá alguns nomes, né? Ouviram o evangelho, aceitaram o evangelho, creram no evangelho. Então, isso foi resultado da pregação de Paulo naquela ocasião. Mas o que aconteceu? Em Atos 17:5, está lá. Os judeus ficaram com inveja. Estava saindo gente de um lado e indo para o outro. Aí os judeus começaram a ficar com inveja. E aqui o que eles vão fazer? Iniciaram um tumulto, né? Criaram confusão, invadiram a casa de uma determinada pessoa chamada Jasson, ou Jasson, não sei qual que é a pronúncia mais correta, e aí queriam pegar Paulo, pegar Silas e trazer para o meio da multidão. Então, o evangelho traz aí confusão. Devido a tudo isso, olha que impressionante, ele passou só 3 dias. 3 dias não é 3 semanas, 3 domingos, 3 sábados. E em 3 sábados ele funda uma igreja. Olha aí, maravilhoso, né? Já pensou se a gente, em 3 domingos de pregação evangelística, conseguisse levar para Cristo um grupo de pessoas? Hoje a gente tem aí congregações que têm mais de 10 anos e ainda não conseguem nem se sustentar como igreja, né? É difícil. Né? O que será que tem? Qual é a diferença entre lá e aqui? Eu sempre fico procurando por isso. Qual é a diferença? Né? Estamos estudando Atos aí com o pastor Wilson, lá fala de conversão de 3.000 pessoas. Né? Hoje, para converter um, demora uma eternidade. Né? Claro que não nós convertermos, né? Então ele ficou pouco tempo lá por causa dessa agitação, mas deixou lá um povo fiel. Né? Só que é claro, né, o que acontece? Ele não teve tempo de dar as instruções. Não conseguiu esclarecer tudo. Então ele vai escrever essas cartas. Vai escrever essas 2 cartas para alertar esse pessoal, tirar as dúvidas dele. Né? Então, como era uma igreja jovem, tinha problemas ainda. E o Paulo, a melhor maneira que ele tinha era escrever as cartas.
ele escreve a carta para o pessoal lá de Tessalônica, lá em Corinto. É lá que ele vai escrever e enviar a carta através de Timóteo. Na primeira vez ele manda Timóteo, Timóteo vem e retorna com boas notícias, e aí é escrita ali uma segunda carta para esclarecer algumas coisas. Um dos problemas que havia lá em Tessalônica, de novo, o pessoal vai acusar Paulo. Né? Quem não aceitou ia acusar Paulo. E o que eles falam? Né? A gente consegue entender o que acontecia vendo 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 5. Ele fala assim, ó, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Por que ele precisa se defender disso? Porque quem estava acusando ele estava dizendo, não, o Paulo veio aqui só para ganhar dinheiro. Né? Ele quer ser bajulado, ele quer fama. Né? Não ouçam o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está querendo, ele veio aqui para ganhar um dinheirinho, né? Adulou vocês e foi embora. Eles usaram como pretexto essa curta permanência do apóstolo Paulo, e a curta permanência foi por culpa deles, mas eles usam como pretexto, ele veio e depois se mandou, foi embora, não quis saber de nada, largou vocês aí. Mais uma vez, o apóstolo Paulo tem que se defender. E também surgiram dúvidas doutrinárias. E a falha deles era numa área que eu acredito que é uma grave falha atualmente. Era na área da escatologia. Né? Eles tinham graves dúvidas sobre a volta de Cristo, sobre as profecias dos últimos tempos. E ainda hoje a gente tem, acho que o apóstolo Paulo ia ter que escrever carta para algumas igrejas hoje, para explicar sobre escatologia. É uma área que eu sempre me interessei, eu aceitei Cristo com 10 anos, já falei aqui, e desde essa data que eu aceitei Cristo, eu não me senti mais encaixado no mundo. E a minha esperança não é, ser arrebatado o mais próximo possível. Eu gostaria que fosse hoje ainda, antes da tarde, né? Porque eu não me adapto aqui, eu não me encaixo, né? Eu não me encaixo no contexto do que o mundo se tornou. E as pessoas hoje esqueceram isso. Há anos eu não escuto alguém falar biblicamente sobre escatologia. Durante esse período todo, eu li vários livros, eu li muito livro. Eu não falo muito de escatologia, porque o pastor Paulo disse aqui que quem quer impressionar as pessoas é só falar de escatologia. Então, eu não estou querendo impressionar ninguém, então eu fico quieto. Né? Não falo muito nesse ramo. Mas eu gostaria que a gente tivesse uma classe, um momento, só para estudar isso. Porque a vinda de Cristo é que é a nossa esperança. Né? Já disse e repito, se você confia num homem, numa pessoa, para mudar alguma coisa, meu amigo, o seu foco está totalmente errado. Né? Não é isso. Só quem vai mudar alguma coisa é Cristo. E de uma maneira muito trágica para quem não crê. Para quem crê, glória a Deus, nós não vamos sentir essa mudança drástica. Mas para quem confia em homens, infelizmente, não vão resolver o problema. Vai piorar. Né? Algumas pessoas me criticam que eu falo assim, irmãos, quanto mais piora, mais feliz eu fico. Não pela morte das pessoas, isso é lamentável, mas porque é o que a Bíblia ensina. Então, se eu acreditar que vai melhorar, eu não estou acreditando na Bíblia. Eu estou desprezando as profecias. Porque se você estudar as profecias, você já leu o Apocalipse? Tem coisa boa em Apocalipse? Então, se você crê em coisa boa, sinto muito, eu acho que você tem que voltar a estudar a Bíblia. Né? Então, eu falo isso, é claro, lamentando muito por quem sofre por isso,
que as coisas só vão piorar. Eu li hoje cedo aí que os entendidos dizem que esses ventos, acho que previram aí em torno de 105 km por hora, há mais de 30 anos não havia isso, não tinha chegado nesse padrão. Os mares estão avançando nas cidades, o sol está mais quente, causando mais câncer. Tudo isso está na Bíblia. Ninguém precisa de bola de cristal para saber o que vai acontecer, né? Então, tem uma notícia horrível para vocês. Isso que vocês estão presenciando sexta, sábado e domingo em São Paulo, vai acontecer cada vez pior. Se cuidem, se preparem, comprem geradores, vela, lanterna, sei lá o quê. Não comprem muita coisa e deixem na geladeira, porque a coisa... Eu não sou profeta do cataclismo, não, tá? É a Bíblia que está declarando. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, vai haver um elogio. Paulo fala que é uma igreja saudável, cheia de fé, cheia de esperanças, cheia de amor. É uma igreja discipuladora, é uma igreja santa, pura. Então, se você ler o capítulo 1 de Tessalonicenses, a primeira carta, você vai identificar lá como uma igreja deve ser. Se você quer descobrir como a sua igreja deve ser, leia e releia aqui. Você vai ver que o apóstolo Paulo vai falar, a igreja saudável, ela tem fé, ela tem esperança, ela tem amor, ela é cheia da palavra de Deus, ela é discipuladora, ou seja, sai para pregar o evangelho, ela é santa, pura e cheia de ânimo. Nesse texto aqui, inclusive, a gente vê que é exigido da igreja santidade. Um povo aí acha que a gente só vai ser santo no céu, né? Cuidado com esse tipo de pregação, de mensagem. Ah, não, aqui não dá, a gente vai levando, lá no céu a gente alcança a santificação. Mas a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Se está mandando é porque dá para ser. E a imagem de santo que eu estou falando aqui não é do santo do catolicismo, não. É outro conceito de santidade. No capítulo 2 e 3 desta carta, eu não estou abordando versículo a versículo aí, irmãos, me desculpe porque não dá tempo. Mas no capítulo 2 e 3 a gente vê a marca de uma liderança saudável. Capítulo 1. Eu quero uma igreja de acordo com o padrão de Cristo. Siga o que está nesta carta de Paulo, no capítulo 1. Ah, agora eu quero saber como escolher líderes para a minha igreja. Eu não sei. Nós estamos numa fase aqui de escolha de liderança, né? Vocês receberam aí para escolher presbítero e presidente. Eu acho que todo mundo já vencia hoje a escolha, acabava hoje, ainda está aberto, não sei. Enfim, está aqui o que conhece. Se vocês já escolheram, eu espero que tenham escolhido baseado na Bíblia. Presbítero, presidente, são pessoas que vão cuidar de vocês, da vida material e da espiritual da igreja. Não pode ser qualquer um. Tem regras claras para quem deve ser presbítero. Então, uma igreja saudável. A gente já viu, capítulo 1. Você quer saber a liderança? Capítulo 2 e capítulo 3. Uma igreja saudável é guiada por líderes saudáveis. Tem todas as características. O que se exige? Lá tem 8 características do bom líder. Do verdadeiro líder. Sacrifício pessoal, amor maternal, quem é mãe sabe o que significa isso, o líder tem que ter, atitude paternal, o amor é maternal, mas atitude paternal, vida de oração, apego à comunhão, motivações corretas, espírito de equipe e confiança em Deus. Fora isso, tem lá algumas ordens lá, né? Tem que conduzir bem a família. Você tem tudo isso, são características importantes. Se a gente desconhece, a gente põe um X lá em qualquer um.
Numa aula que eu falei, e o pastor aí, a liderança, falou que o que pesou na minha escolha foi porque eu falei isso, né? Eu sempre disse, eu nunca quis ser pastor na Batista Regular diácono, porque não tem presbítero e presbítero. Eu falei, eu nunca quero nenhum desses 3 cargos. E hoje eu sou presbítero, né? Mas eu nunca desejei essa posição, porque eu acho que eu tenho certeza, eu não estou à altura disso. Né? Porque é uma coisa séria. É algo que exige da pessoa, é algo que precisa de algo que Deus diz que é especial. Então a gente não pode escolher qualquer um como pastor de uma igreja, como um presbítero, como um diácono. Aí a gente vai para 1 Tessalonicenses no capítulo 4. Agora a gente já vai ver o comportamento adequado dos santos. Então, no capítulo 1, igreja saudável. 2 e 3, liderança saudável. Capítulo 4 vai falar como os santos têm que se comportar. Ou seja, como o membro da igreja deve ser. No verso 3, está lá. Alguém até lê para mim, eu não anotei aqui. Lê para mim quem está com 3 aí. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, qual que é a vontade de Deus para todo mundo na igreja? Santificação. Então, essa historinha aí de que dá para tolerar algumas coisas, não tem base teológica, né? Então, a primeira coisa. Depois, controlar seu próprio corpo de maneira santa. Alguns aqui encaixam isso aqui só como questão sexual, mas é muito superior a isso. Não é só a questão sexual. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Aqui também as pessoas, alguns mal intencionados, querem colocar, mas isso está falando para a questão sexual. Mas tem gente apaixonado por streaming, tem gente apaixonado por político, tem gente apaixonado por saber, tem gente apaixonado por sei lá o quê, né? Então, não seja dominado pela paixão. Outro, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Está no verso 6. Qualquer coisa que eu faça que prejudique o meu irmão, está errado. Não é um comportamento adequado do santo. Uma vez eu fui corrigir uma garota que ela estava com uma roupa muito justa. E ela disse assim, isso aqui é problema meu, entre eu e Deus está bem. Eu falei, mas não está bem para mim, a irmã está me prejudicando. Essa sua roupa justa, eu sou homem, ela me provoca, eu não sou santo lá no céu com os anjos que não tem esse problema. Né? Essa irmã está em pecado. Então, qualquer pessoa que pelo comportamento, pela vestimenta, pelas palavras, está prejudicando o seu irmão, está pecando. Não é um comportamento adequado. Aí no 9, que eu falei que aqui em São Paulo todo mundo obedece esse, né? Amarem uns aos outros. Aqui em São Paulo, viu, irmão? Aqui o pessoal se ama loucamente. A gente percebe. E no 11 ele fala, vida tranquila, tenha uma vida tranquila, também em São Paulo. Outro dia eu peguei um metrô, quase fui arrastado para dentro do trem. Né? Uma vida bem tranquila, bem sossegada. Na escada rolante, então, quase que rola a escada. Eu não sei onde esse povo vai com tanta pressa, todo dia, não sei. Então ele fala, vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, não se intrometa na vida do outro, e trabalhar com as próprias mãos. Percebe? Comportamento adequado a igreja deve ter, capítulo 1, capítulo 3 e 4, a liderança, e aqui, nesse capítulo 4, como devem ser os crentes. 3 capítulos tem uma teologia completa para nossas vidas.
Né? Aconselho não, porque conselho, se fosse bom, vendia, não dava, né? Eu desejo que você leia esses capítulos várias e várias vezes, compare traduções, leiam comentaristas, para entender realmente esse texto. E aí, lá no finalzinho, né, no 4, 13 até 18, ele vai esclarecer os problemas da volta de Cristo. Né? O pessoal lá, eles estavam preocupados com o que ia acontecer com quem tinha morrido. E aí, o pessoal que morreu, o que vai acontecer com eles? Que o Paulo falou do arrebatamento, né? Mas o pessoal que estiver morto. Né? E aí, se você ler lá, Paulo vai esclarecer, né, que primeiro vão os mortos. Os mortos vão ressuscitar, depois disso, os vivos. Porque eles tinham dúvida, né? Eles estavam preocupados com os parentes deles, com os entes. Então, se você tem na família alguém que já morreu em Cristo, tranquilidade, fique na paz. Ele vai primeiro que você. Ele vai ressuscitar primeiro, vai ser transformado, vai encontrar com Cristo nos ares. É o que a gente chama de arrebatamento da igreja, que alguns não acreditam, nem creem, mas nem no arrebatamento. Que triste. Nem estão vivendo uma vida tão gostosa aqui, que nem lembram, nem querem ser arrebatados. Tem gente aí que não quer nem ser arrebatado, tão bom, né, que não quer ser arrebatado. Então, a esperança é essa, e Paulo vai explicar isso lá no finalzinho. Né? E 2 Tessalonicenses, agora a gente já vai lá para 2 Tessalonicenses, que o tempo está voando aqui, né? Ela foi escrita alguns meses depois, né? Depois que manda a primeira, né? O Timóteo levou lá a primeira, Paulo deu lá algumas dicas, explicou, doutrinou que ele não conseguiu fazer, porque ele passou lá por pouco tempo. Então, Timóteo volta, e eles ainda estão preocupados com a vinda de Cristo. Por quê? Porque eles estão sofrendo perseguição. Perseguição está pesada lá em Tessalônica. E eles estão aflitos, eles querem saber, não, querem ir embora, eles estão que nem eu, quer sair daqui. Quer ser arrebatado, eu quero ir embora, está horrível esse mundo aqui. Claro que os que criam em Cristo. Né? Então, tinha um falso ensino que falava, pessoal, Cristo já está voltando, para tudo, vende a padaria, vende o mercado, põe uma rede e fica lá esperando que Cristo vai vir. Né? Então, alguns até pararam de trabalhar, largaram tudo lá, vamos esperar Cristo, ele já está vindo aí. Né? E aí o Paulo, calma, gente, não é assim. Né? Aqui quase sempre aparece aí algum maluco dizendo que o mundo vai acabar em alguma data, né? E não acabou. Né? Por quê? A gente não sabe o dia e a hora, mas há sinais. Né? Um sinal muito importante que foi mencionado por Cristo é o quê? Que esse sinal as mulheres sabem bem, as mulheres que tiveram filhos. Ele fala que no fim dos tempos vai ser igual à dor do parto. Né? Segundo as mulheres, aí começa, devagarzinho, vai piorando, 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 até ficar insuportável. Né? O próprio Jesus falou isso. Então, tem sinais. Tem profecias a respeito de Israel, Israel tem que voltar, Israel tem que construir o templo. Tem uma série de coisas que os teólogos aí, que acham que entendem, ignoram completamente. E acham que não vai ser. Mas eu afirmo aí, por tudo que eu já estudei, que a gente está perto. Né? Eu costumo dizer que eu acho que Jesus já saiu de lá, ele está a caminho. Né? Mas eu acho que ele já saiu de lá com todos os seus anjos e está chegando. Então, a segunda carta de Paulo aí descreve o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. O que ela deve produzir, que é esperança. Eu gosto muito de destacar isso. A nossa esperança é a vinda de Cristo. Nossa esperança é a vida de Cristo. Então,
Lá no capítulo 1 da segunda carta, né, ele faz a saudação, ele lembra que a vingança de Deus está próxima, que vai acontecer para todo mundo que rejeitou, e vai acontecer. Todos os que rejeitaram já estão condenados. Não estão condenados por causa de obras, mas porque rejeitaram a Cristo. Madre Teresa de Calcutá, vocês lembram dela? Ela fez tanta coisa boa, uma mulher santa, né? Se ela não aceitou Cristo, aonde ela está? Né? Então, a gente tem que sempre lembrar, é a graça, é a cruz de Cristo. Não é o que eu faço, não é o que você faz, porque se for pelo que nós fazemos, estaríamos perdidos. Né? Então ele consola, ele diz que a gente tem que viver na esperança. No capítulo 2 da segunda carta, ele vai alertar quem está desviado e os instáveis, porque a igreja tinha problema, então ele vai alertar. Então ele vai falar lá que para corrigir os erros, né, como deve ser corrigido, ele fala da severidade das aflições que essas pessoas vão passar, que não deveríamos aceitar os falsos ensinos, e Paulo acha perturbador porque ele já tinha explicado na primeira carta, né? Ele já tinha avisado, e ainda eles tinham problemas, né? Às vezes dá uma dó do pastor, né? Eu falo, nosso pastor fala, ele terminou a mensagem, parece que ninguém escutou nada. Né? Então, é triste. Né? O meu coordenador na faculdade falava assim, Edson, o bom professor não é o que ensina uma coisa nova todo dia, é aquele que reforça o que foi ensinado. Né? Porque a gente precisa disso, né? de estar relembrando. Então, ele fala lá de uma apostasia. Eu estou encerrando aqui, tá? Tenham só paciência, porque esse final é importante. Né? Ele fala sobre alguns sinais que haveriam. E ele fala que a vinda de Cristo não iria acontecer enquanto não houvesse apostasia. Isso é um fato que muitos ignoram para afirmar sobre a vinda de Cristo, sobre alguns argumentos. Né? Se você ler depois lá, o Paulo vai dizer que antes da vinda de Cristo vai surgir um homem que vai operar sobre a eficácia de Satanás, que o templo vai ser reconstruído e que este homem vai se assentar no templo e se proclamar Deus. Agora eu pergunto, quem já assentou no templo de Jerusalém até hoje e se proclamou Deus? Você sabe de alguém? Não tem. Então, o grande sinal é retorno de Israel para sua terra. Já voltou, eles estão lá. Israel vai entrar num grande conflito com os povos. Alguém vai aparecer e vai reconciliar Israel com o mundo. É o enganador. Vai ficar tudo na paz durante algum tempo. Depois que esse enganador descobrir que ele, vamos dizer assim, na linguagem dos jovens, está com a bola toda, ele vai se colocar no templo e vai dizer, eu é que sou Deus. Tudo isso pelo poder de Satanás. Você está deduzindo isso? Não, está na Bíblia. Se você ler, estudar, é que fica espalhado pela Bíblia. A gente tem que estudar isso aí com muito cuidado, muita cautela. Pastor Paulo disse na aula passada, a Bíblia revela a Bíblia, um texto revela outro. Então a gente precisa ir fazendo essas conexões. Então Paulo esclarece isso, né? Porque eles estavam em dúvidas, não estavam fazendo direito, e aí o Paulo diz, fiquem firmes, e aqui é um verso que eu quero que você sublinhe aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Sublinha aí. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se ao que está escrito aí na sua Bíblia? Tradições que foram ensinadas a vocês, quer por viva voz, quer por carta nossa. Na pós-modernidade tem um monte de pastor pregando contra a tradição.
Tem um monte de gente condenando a tradição. Abandonar a tradição é romper com o passado. A igreja que esquece a tradição, rompe com o passado e perde a sua identidade. O modernismo nunca fez bem para a igreja, nunca. Sempre atrapalhou a espiritualidade da igreja. E aqui é Bíblia. Apeguem-se às tradições. Paulo vai falar isso 2 vezes aí nessa carta. E eu quero encerrar aqui, porque já passou o tempo aí, eu sei que alguns irmãos já estão aflitos. Um pastor da Igreja Batista, lá de Goiânia, aqui é ele que falou, tá? Entre aspas, não sou eu que estou falando, eu estou citando ele. Vou ler o que ele falou. Querido amigo, tudo que você considera mais precioso se resume ao estreito limite desta vida? Ele faz a pergunta. E aí ele responde: se sim, sei de uma coisa que você não tem Cristo. Vou repetir a frase. Querido amigo, tudo que você considera mais precioso se resume ao estreito limite desta vida? Se sim, sei de uma coisa que você não tem Cristo.